Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para uma palestra, né, do nosso grande colaborador, nosso grande amigo, José Abdala Elael Neto, e eu vou só dar uma lidinha rápida aqui no... Eu tive um trabalho, assim, foi difícil eu conseguir dar uma resumida no currículo dele, mas o José Abdala Elael Neto, ele trabalha no CBPF, né, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, mais especificamente Laboratório de Física Experimental de Altas Energias, LAFEX. Tem formação, graduação em Física pela PUC-Rio, mestrado em Física pela PUC-Rio, mestrado em Física, e aí eu vou falar as siglas, né, que são universidades que não estão no Brasil, CISA na Itália, doutorado em Física, CISA na Itália, pós-doc, CISA na Itália, o outro pós-doc no ICTP, também na Itália, pós-doc UDS Itália, outro pós-doc em CISA Itália, pós-doc aqui no CBPF no Brasil. Trabalhou como professor na universidade, numa universidade do Chile, inúmeras universidades aqui no Brasil. Participou de várias atividades no CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear na Suíça. Participou de atividades na Grã-Bretanha, Estados Unidos, dentre outras, né? E ainda encontrou tempo para ter formação em artes e violino. Eu estava olhando o currículo dele, já participou de algumas orquestras. Se eu for ficar lendo o currículo todo do Elael aqui, eu dou a palestra sozinho. É... Então, assim, você me desculpa, professor, eu falei assim, eu vou colocar o que eu acho mais importante, mas eu não consegui ver nada Não, que não seja importante. Então, ficou assim, o que eu falei aqui talvez tenha sido 5% do currículo dele, e ele hoje vem falar para a gente com uma palestra com o tema O Milênio da Luz no Centenário do Fóton. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso pedido, e a palavra está com o senhor. bom, eu que agradeço a vocês aí, Zezinho, Paulo Ricardo, os amigos, né? Os amigos de sempre, do PVC, do MEP, e os amigos novos, que são os estudantes novos e novos professores, né? Nós somos parceiros desde 2004, quando o Zezinho e eu nos conhecemos num evento na PUC, em 2004, que reunia vários pré-vestibulares sociais do estado do Rio. Então, conheci Zezinho e a equipe dele, e desde então a gente nunca mais se separou. Né? Eu sempre que posso, antes da pandemia, ia cerca de 2 vezes por ano aí à Volta Redonda para estar com vocês, fazer troca de ideias. E agora, com a pandemia, a gente manteve a regularidade, só que remotamente. Então, é um prazer, uma felicidade poder estar com vocês e Paulo Ricardo. Assim, do meu ponto de vista, né, uma das coisas que eu considero importantes, assim, que a luz, estamos celebrando, vamos dizer assim, o milênio da luz, mas o centenário do fóton. No fundo, o fóton é luz. Mas por que, que a luz é milenar e o fóton, que é uma forma de luz, é centenário? Nós vamos falar sobre isso, porque o tema da luz é um tema com a filosofia, com as artes, né? O nome muito, uma relação muito íntima que a física teve com as artes, também artes, né? Falando de pintura, nós estamos falando de escultura, nós estamos falando de tudo é muito setorizado. Então a gente fala de cada disciplina tem a sua existência e muitas vezes, poucas vezes as disciplinas se comunicam. Né? Então, normalmente, a física se comunica muito fortemente com a química, desculpa, com a matemática, e depois, mais à frente, também se comunica com a química, com a biologia. Mas, na verdade, todas as ciências se comunicam. Não tem como desprezar uma ciência em função da outra. Todas as ciências se comunicam e é muito importante a gente buscar as conexões, as interfaces entre as diferentes áreas do conhecimento. Então, eu estou trazendo à luz por duas razões. Primeiro, esse ano, 2023, nós celebramos o centenário do fóton. Já vou explicar o que é o fóton. E há 2 anos atrás, em 2021, a gente celebrou o milênio, 1000 anos, de um livro chamado O Livro da Ótica.
de um filósofo, de um matemático, de um físico, de um cientista natural islâmico chamado Al-Haytham, que em português às vezes se escreve Al-Hazen, ou se fala Al-Hazen, mas o nome original dele é Al-Haytham, Ibn Al-Haytham. Esse Ibn Al-Haytham escreveu em 1021, ele escreveu de 1011 a 1021, 10 anos que ele esteve na prisão. Ele esteve na prisão por questões de se contrapor a certas ideias retrógradas, porque ele era um cientista natural, e ele foi preso. E aí, na prisão, ele escreve esse chamado Livro da Ótica, que é um livro que perdurou no Ocidente, chegou ao Ocidente e perdurou por 800 anos. Foi o livro que ensinou a grandes nomes da física. Esse livro só foi, vamos dizer assim, revisto e atualizado no século XIX, portanto, do século XI ao século XIX, o conhecimento da luz estava praticamente nesse livro. Depois, claro, com a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, os cientistas da época se basearam nesse livro para compreender mais profundamente a luz. Então, o livro que se chama O Livro da Ótica, né? Em árabe é Kitab al-Manazir, o Livro da Ótica, que foi escrito entre 1011 e 1021, nós celebramos em 2021 seu milênio, sobre o estudo da luz. E, em 1923, um cientista, Arthur Compton, ele descobre que a luz ela não é só radiação, ela não é só a energia que se propaga, porque luz é energia. A gente coloca vamos dizer, um recipiente com água, na luz do sol, a água se aquece, porque a luz transmite energia, nós nos aquecemos, então ela nos dá energia, ela dá energia às plantas, então luz é energia. A pergunta é, mas luz também tem um caráter de matéria? Será que o que a luz tem em comum com um elétron, que é uma matéria? A matéria não é luz. E nós vamos debater essa questão, mas assim, não tanto do ponto de vista só da física, do que essa questão nos ensina em termos de relação com várias áreas do conhecimento. Então, só colocando claro o título da palestra. Luz milenar, por causa dos 1000 anos, em 2021, do livro da ótica do Al-Haytham. E fóton centenário, porque faz 100 anos, foi em 1923, que a ideia de fóton entrou, se cristalizou como sendo uma partícula de luz. Então, a luz também tem partículas. Nós não sentimos as partículas quando nós nos expomos à luz, mas nós estamos sendo bombardeados por partículas de luz. E essa partícula de luz se chama fóton. Fotos, em grego, significa luz, né? Significa luz. É o sufixo grego para designar partícula. Então, fóton, a partícula de luz. Elétron seria a partícula de âmbar, né? Próton seria a partícula primária do núcleo atômico. Então, sempre que vocês ouvirem uma entidade da física com essa terminação, com esse sufixo on, trata-se de uma partícula. Então, elétron, próton, nêutron, fóton. Então, o fóton é a partícula de luz. Então, nós estamos celebrando 100 anos dessa descoberta e o quanto essa descoberta possibilitou novas tecnologias que são fundamentais para o mundo de hoje. Então, essa é a ideia. Agora, é só falar sobre luz, sobre fóton, sobre física? O que essa caminhada de 1000 anos de tentativa de compreender a luz e essa caminhada de 100 anos de tentativa de compreender o fóton tem nos ensinado em termos de processo científico, relação da física com a filosofia, relação da física com as artes, relação da física com a matemática, relação da física com a biologia, com a química, com a história, né? E assim vai. Com a economia também. Porque que o conhecimento do fóton gerou uma massa de investimento econômico e uma massa de dinheiro que corre na sociedade imensa. Então, é importante a gente, às vezes, colocar essas questões, porque muitas vezes o estudante jovem entra, assim, numa discussão que, mas eu não vou estudar isso porque isso não serve para nada. Isso se aplica em quê? A vida não é feita só de coisas que têm um retorno imediato.
Às vezes nós precisamos levar anos, décadas, séculos para que uma ideia científica, uma descoberta científica encontre uma aplicação que a gente diz, isso serve para quê? Né? Então, por exemplo, a descoberta do fóton, né, em 1923, ela só foi se tornando tecnologia, só chegou, melhorou a nossa qualidade de vida anos depois. Então, eu acho que o estudo da luz e o estudo do fóton, eles nos mostram também que nós temos que ter essa humildade frente ao processo científico. Ele pode, no momento de uma descoberta, é uma descoberta. Portanto, se é uma descoberta, tem um significado. No momento da descoberta, ela pode não servir para nada, mas ela já é plena de significado por ser uma descoberta, por ser o resultado de uma exploração que é feita, muitas vezes, sem um intento muito preciso e direcionado, mas é uma descoberta. E isso muda o mundo anos depois. Entre a descoberta e, vamos dizer assim, a aplicabilidade daquela descoberta, podem decorrer muitos anos, mas a aplicabilidade vai chegar. Mais tarde, mais cedo, mais tarde, mas ela vai chegar. Então, eu acho que isso é muito importante para o estudante e, sobretudo, nessa sociedade que nós vivemos atualmente, que tem uma tentativa de desqualificar a ciência, negar, muitas vezes, a ciência de várias formas. Negar a ciência não é só dizer que a Terra é plana, ou negar o problema climático, ou negar a vacina. Isso é uma forma de negação muito rasa, mas existem outras formas de negação mais sutis. Negar a ciência é quando se corta muito dinheiro da educação. Quando um governo chega, corta dinheiro da educação, corta dinheiro da pesquisa, desqualifica as universidades, desqualifica os professores universitários ou os professores em geral, é uma forma de você desqualificar o conhecimento, desqualificar a ciência. É negacionismo também. Então, o cara pode até acreditar, saber que a Terra é esférica, mas ele pode negar a ciência quando ele diz: esse é um bando de pessoas que fazem um monte de coisa que não serve para nada, ficam enchendo a cabeça dos nossos jovens de bobagem. Isso é negacionismo científico também. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque os negacionistas, eles se valem muito desse discurso. Ficam fazendo coisas que não servem para nada. Então, nós vamos falar o seguinte: a luz, quando a essência da luz foi descoberta, finalmente, em 1867, por um físico e matemático escocês chamado James Maxwell, a crítica a ele era que a descoberta dele não servia para nada. Foram necessários 37 anos para que a descoberta dele se tornasse o primeiro telégrafo sem fio, se tornasse a primeira comunicação telefônica intercontinental. Então, 37 anos de, vamos dizer, de uma descoberta que era inútil. Ela só se torna útil 4 décadas depois. Então, isso é uma forma de negar. Isso não serve para nada, isso é bobagem. Gastar dinheiro para o cara ficar estudando esse detalhe, ficar fazendo esse tipo de pesquisa, isso é negacionismo. Então, negar a ciência é negar o processo científico, não é só negar o resultado, não é só dizer que a Terra é plana ou que nós não estamos diante de uma crise climática. Não, isso é uma forma de negacionismo da mais primitiva possível. Mas nós temos formas de negacionismo mais perversas até do que essa. Porque às vezes ela vem e a pessoa nem percebe que esse discurso é o discurso negacionista. Então vamos pensar uma coisa. A luz, então vamos começar o seguinte. Lá na Grécia Antiga, aí eu estou chamando a atenção para a importância do pensamento filosófico. O pensamento filosófico, a filosofia, o debate de ideias. Os gregos, já lá no século IV antes de Cristo, na verdade, os gregos começaram a fazer ciência, filosofia natural já no século VII, século VI antes de Cristo. Mas no século IV antes de Cristo aparece o grande Aristóteles. E Aristóteles foi o primeiro que começou a questionar o que era a visão. Por que nós vemos? Por que nós precisamos da luz para ver? Então havia o debate. Será que a luz é alguma coisa que tem uma intromissão em nós e nos faz ver? Ou será que somos nós a expelir algum raio que representa a visão? Então tinha duas teorias. A teoria da intromissão, que é os raios luminosos, eles interferem no nosso processo, na nossa biologia, eles
chegam, encontram o nosso aparelho óptico e nos fazem ver. Ou era o contrário, que se pensava, era a teoria da emissão. Nós é que emitimos raios luminosos com os nossos olhos. Aristóteles, então, corretamente, ele vai para a teoria da intromissão, que é a luz que chega, impressiona os nossos órgãos visuais e nós temos a visão. Mas ele fez um estudo muito focado na visão. Ele não estudou a essência da luz, a natureza da luz. Foi só no século 3 a.C. que muitos de vocês conhecem, né? Quem estuda geometria no ensino médio conhece o teorema de Euclides, conhece Euclides como um grande geômetra. E Euclides, então, ele faz um estudo mais detalhado sobre a luz. Vamos dizer assim, é a primeira investigação sobre a natureza da luz. Então, isso praticamente 100 anos, né? No século depois de Aristóteles. Euclides, então, é o primeiro a questionar a luz. Ele estava mais interessado em saber o que era a luz do que saber do que era a visão. Ele, inclusive, ele ia na direção oposta a Aristóteles, que, na verdade, a direção de Euclides, do ponto de vista de hoje, estava errada. Ele achava que a luz era um processo que saía da nossa vista, os raios saíam de nossa vista, e por isso que nós víamos. Mas ele queria estudar a luz. Então, com isso, ele fez a primeira investigação sobre a luz. Mais à frente, só nos séculos I e II depois de Cristo, que, por exemplo, Ptolomeu avançou no estudo da luz, por quê? Porque já tinha uma geometria mais avançada, já tinha um estudo de ótica geométrica, então ele estudou o que é a reflexão da luz, por que, que a luz se reflete, por que, que a luz se refrata. Todos os meninos que estiveram no ensino médio estudaram a chamada lei de Snell da refração. O ângulo de refração, a luz passa do ar para a água, por exemplo, ou quando a luz muda de um meio com índice de refração para outro meio com índice de refração diferente, ela sofre um processo de mudança, né? Vamos dizer assim, de deflexão da direção de propagação. Há um ângulo chamado ângulo de reflexão e o ângulo de refração. Isso já com Ptolomeu, séculos I e II depois de Cristo. Então, nós estamos falando assim, de praticamente 2.000 anos atrás, né? Bom, aí tem toda uma discussão, porque aí tem problemas históricos, né? Queda do Império Romano, queda da Grécia. Então, o primeiro movimento forte em relação à luz vem com os árabes. Por quê? Os árabes, né, eles começam a invadir a Europa, né, no século VII, né, depois que o islamismo se introduz com Maomé, os árabes invadem a Península Ibérica. Os árabes chegam até a França, quase entram na França, dominam sobretudo Portugal, Espanha, norte da África. As tribos árabes se expandem, mas elas trazem o conhecimento dos cientistas árabes. Os cientistas árabes foram muito importantes no século XI, na época do Al-Haytham, 1020, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, eram cientistas que absorveram o conhecimento da Grécia e trouxeram o conhecimento dos gregos antigos para a Europa. E aí Al-Haytham, que era um árabe, né? Era um filósofo natural árabe. Filósofo natural na época era um cientista, né? Sabia física, sabia matemática, sabia química, sabia biologia, sabia literatura, sabia língua. Era assim, a pessoa chamada polímata, que tem vários conhecimentos, né? Então, o Al-Haytham, ele começa a estudar profundamente, nos seus 10 anos de prisão, o fenômeno da visão e a natureza da luz. E ele escreve um livro em 3 volumes chamado O Livro da Ótica. E esse livro é fundamental para o desenvolvimento da ótica, do estudo da ótica e para o estudo da física no Ocidente, desde o século XI. Então, Al-Haytham tem um livro em árabe, ele escreve o livro, chega na Europa em árabe. No século XIII, no início do século final do século XIII, já chegando 1290, mais ou menos, esse livro é traduzido na Europa para o latim. E aí, os europeus, os pensadores europeus, começam a estudar o livro do Al-Haytham, que é o livro da luz, o livro da ótica, em latim. E essa ideia se propaga. Vamos lembrar agora que nós estamos chegando quase no período renascentista italiano, século XV. Então, os grandes pintores italianos, né? Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Giambattista, e muitos, esses artistas italianos queriam compreender as cores, uma teoria das cores,
queriam compreender a essência da luz e a perspectiva, para poder fazer aqueles quadros magníficos, né? Da Renascença italiana, depois da Renascença de Flandres, né? Na Holanda, onde é a Holanda. Esses artistas italianos, eles recuperam o livro científico de Al-Haitham. E aí eu digo, é o primeiro momento em que as artes, elas tentam salvar a física, porque o livro estava ficando assim, meio em desuso. E aí os artistas, na tentativa de fazer quadros sempre mais apurados, precisos, né, com cores muito bem traçadas, perspectiva perfeita, eles começam a estudar o livro do Al-Haitham para saber não só a essência da luz, mas também o fenômeno da visão, como uma pintura ela interfere, né, como ela é vista, né, pelos nossos olhos. Então, os artistas, nesse momento, tem uma grande conjunção da física com as artes. Então, nesse momento, eu digo, a física deve muito às artes, porque foram as artes, os artistas, os renascentistas italianos, sobretudo, que deram um upgrade, né? Trouxeram, redescobriram o livro do Al-Haitham. E aí, nesse período renascentista, a ciência também já está se desenvolvendo, né? Com esse pensamento mais libertário, a ciência começa a se desenvolver, se libertar, então, da grande perseguição da igreja aos pensadores. Bom, muito bem. Então, nesse momento, já começam a surgir os primeiros cientistas daquilo que será a revolução científica do século XVI e XVII. Aí nós estamos falando de Nicolau Copérnico, de Kepler, de Galileu, de Newton, de Huygens. Então, nós estamos falando desses grandes cientistas, né? Descartes, né? O famoso Descartes, e desses cientistas que foram fundamentais para a revolução científica dos séculos XVI e XVII. Então, esse período, século XVI e XVII, é o período chamado a primeira grande revolução científica do Ocidente. Não vamos ser muito eurocêntricos. Muitas vezes não, na maioria das vezes a gente pensa que ciência é um fenômeno que veio da Europa. Não vamos nos esquecer que os japoneses e os chineses e os indianos já tinham uma matemática muito desenvolvida antes dos europeus. Mas a gente estuda uma ciência eurocentrada. A gente se esquece também dos africanos, que tinham a sua cosmologia, tenham também a sua ciência. Então, é importante a gente quebrar um pouco essa visão eurocentrada da ciência. A ciência não é só dos louros europeus. A ciência é dos indianos, a ciência também dos chineses, dos japoneses e dos africanos. Vamos lembrar, o norte da África, Egito, Alexandria, produziu grandes cientistas. A Tunísia, o Marrocos, as primeiras universidades, elas vêm do Oriente, elas não são da Europa. A primeira universidade ela é fundada em Bagdá, no Iraque. Depois temos universidades no Marrocos, na Tunísia, no Egito. A primeira universidade europeia que é fundada, que é a Universidade de Bolonha, ela é fundada com a ajuda de cientistas árabes, em 1200 e mais ou menos 1220. Então, eu acho importante o estudante também acordar para a existência de uma ciência que não é eurocentrada. Nós sempre colocamos os nomes grandes da ciência que todo mundo conhece quando estuda física são nomes europeus. Leis de Newton, leis de Kepler, equações de Maxwell, todo o eletromagnetismo europeu, toda a mecânica quântica europeia. Mas vamos lembrar que a ciência é cumulativa. Esse conhecimento veio Mas aonde começou tudo? Quem começou a questionar? Foram os gregos, né? Então, eu estou só chamando a atenção, porque isso é importante, às vezes, até para o professor de história, né? Fazer uma parceria com o professor de física, com o professor de filosofia, e começar a olhar a ciência também fora da Europa, né? Mas vamos seguir o curso tradicional. Eu estou adotando uma visão eurocentrada, que é uma visão criticável, mas eu estou só querendo trazer o debate via Europa. Eu poderia, mas não tenho assim, conhecimento suficiente para discutir vamos dizer assim, a ciência africana, por exemplo, naqueles tempos, né? Hoje eu sei que a África tem mais prêmios Nobel do que a própria América do Sul. O Egito tem prêmio Nobel de Física. Então, nós temos países africanos, se a gente somar os prêmios Nobel da África, são bem mais relevantes, maiores em número do que os prêmios Nobel
na América do Sul, que são muito poucos, né? Então, é só para chamar a atenção de que vamos valorizar a nossa África, né? Vamos valorizar a física que não é eurocentrada somente. Mas eu estou adotando o ponto de vista vamos dizer, do centralismo europeu. Bom, então, na Europa, os cientistas, né, da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, eles começam a cada vez mais estudar a luz. Então, já no final do século XVII, tem um debate grande entre Newton, na Inglaterra, e Huygens, nos Países Baixos, onde hoje é a Holanda. Huygens adotava a seguinte ideia: a luz é pura frequência, é pura onda que se propaga. Newton dizia: não, a luz deve ter uma natureza corpuscular. Apesar de nós não vermos os corpúsculos de luz, a luz deve ser composta de pequenos corpúsculos. Então, esse é um debate filosófico, eles não tinham modo de provar. Tanto não tinham modo de provar que os dois adotavam cada um seu ponto de vista. E os dois discutiam, se contradiziam, mas a coisa avançava. Então, assim é feita a ciência. Não existe essa coisa da ciência ser lacradora, não existe ciência lacradora. Ciência que é lacradora não é boa ciência. A ciência, ela é cheia de dúvidas. A ciência vive de contradições. A ciência vive de debate, de troca de ideias e de oposição. Pensamentos que se opõem, mas que discutem urbanamente, civilizadamente. Então, Newton tinha um ponto de vista, Huygens tinha outro ponto de vista. Quem sabia, quer dizer, quem está certo? Será que eu posso dizer quem está certo? Então, na época, o consenso era mais favorável ao Huygens, apesar de Newton, né, ter feito seu grande trabalho com os chamados Principia, né, que ele lança em 1687, que é a base de toda a nossa mecânica, né, do estudo da mecânica na física, que nós estudamos profundamente até hoje. Ele, nesse debate, ele fica ofuscado pelo Christian Huygens, que era esse holandês, que dizia: não, a luz é pura energia, a luz é pura onda. E o debate vai. Newton, nesse momento, fica mais ofuscado pela ideia que era mais hegemônica do Huygens. Mas ciência é assim. As ideias, uma sobe, outra desce, é como a bolsa de valores, tem valorização e desvalorização de teorias, né? As teorias podem ter mais valor num período, depois a teoria cai de valor. Então, as teorias científicas, elas também têm a sua, vamos dizer assim, as suas ações na bolsa aumentam ou diminuem. Então, nesse momento, as ações dominantes sobre a luz eram as de Huygens, na Holanda. Bom, aí chega o século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, os franceses, que são talvez na Europa a civilização, né, que mais estudou a luz, os franceses, então, eles seguem a ideia de que a luz é pura energia, de que a luz é pura onda, e fazem vários estudos muito importantes, e fica determinado o seguinte: então, luz, fazem experimentos, inclusive, e mostram, não, a luz se comporta realmente como onda. A ideia de Newton não está correta. Estou falando isso já em 1815. Mais à frente, aí entra o nosso grande inspirador, que aí o Santiago, que está nos seguindo aqui, conhece muito bem o eletromagnetismo, chega o Maxwell. E aí Maxwell faz um estudo da eletricidade e do magnetismo. Maxwell unifica o que se sabia sobre a eletricidade com o que se sabia sobre o magnetismo. Havia indícios de que as duas coisas estavam correlacionadas, mas quem provou foi Maxwell. Então, Maxwell faz um estudo matemático, aí a importância da matemática na física. Ele faz um estudo matemático sobre a luz e demonstra matematicamente que a luz é uma combinação de eletricidade e de magnetismo. Quando nós recebemos a luz, toda essa luz que está nos iluminando, ela está jogando em cima de nós eletricidade e magnetismo. Claro, não dá choque, né? E nem é um ímã, mas ela tem as propriedades da eletricidade, do campo elétrico e do campo magnético. Então, Maxwell mostra isso. Opa, conhecemos a essência da luz. Essencialmente, a luz é uma combinação de eletricidade e magnetismo. Olha, isso é muito abstrato, né? Não é fácil se chegar a isso, mas ele chegou
por argumentação. Claro, tinha toda uma empiria, resultados empíricos que o precederam. A ciência é feita assim. A ciência é feita de acúmulo, né? Acúmulo de resultados que se comunicam e vão se somando, se somando. Mas é preciso que, em um certo momento, chegue alguém e faça uma mudança meio drástica. E Maxwell, então, ele é o que a gente chama, às vezes, de uma, eu poderia dizer assim, de uma disrupção. Alguém que rompe com o mais do mesmo e diz, ó, tudo isso é mais do mesmo. Agora chega, a gente tem que partir para uma ideia nova. E Maxwell, então, traz uma ideia nova, ele conecta diretamente o campo magnético e o campo elétrico. E aí, com isso, ele descobre a essência da luz. Ele mostra que realmente a luz se propaga, como a gente vê nos experimentos, e aí fica acertada a, digamos, a natureza eletromagnética da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Estando no mundo científico, isso não é aceito passivamente. Então, havia uma corrente de físicos que diziam o que Maxwell está fazendo é uma pura elucubração matemática. Os estudos de Maxwell sobre a luz ser uma combinação de eletricidade e magnetismo são muito bonitos, mas são uma curiosidade puramente matemática. Aí entra aquela categoria daqueles que dizem não serve para nada. É uma descoberta. É uma descoberta para a física, é uma descoberta para a matemática. Mas, mesmo assim, é criticada, dizendo, mas isso não é pura física, isso é mais matemática do que física. Preconceito, que a gente tem que quebrar. Bom, nada é à toa na ciência. Passam-se praticamente 21 anos, em 1888, né, quando o Brasil libera o trabalho escravo, um físico alemão, Christian Hertz, mostra que Maxwell estava certo. Ele faz um trabalho em laboratório e ele produz ondas eletromagnéticas, produz luz, na verdade, ele produz micro-ondas a partir de circuitos elétricos e magnéticos. Então, 21 anos depois da teoria meio abstrata de Maxwell, Hertz diz, não, ele está certo, eu provei em laboratório. Mesmo assim, havia críticas. Então, bom, provou em laboratório, mas isso serve para quê? Nós estamos no século XIX. A iluminação era feita aqui, a vela, combustível. Então, vamos observar. Se você trabalha com um combustível, eu vou elaborar cada vez mais a vela, vou fazer parafinas cada vez melhores, vou trabalhar combustíveis cada vez melhores para a iluminação. Eu não vou chegar na luz elétrica. Então, é o momento em que a ciência mostra que não adianta só aperfeiçoar, é preciso estudar coisas novas. Então, naquele momento, era muito mais fácil você prestigiar o estudo de melhores parafinas e de velas melhores do que prestigiar um estudo meramente exploratório, que aparentemente não serviria para nada para compreender a essência da luz. E a essência da luz é uma busca lá do quarto século, do terceiro século antes de Cristo. Nós estamos já no século XIX, então nós estamos há 22 séculos tentando compreender a essência da luz. E mesmo assim, alguns acham que não era importante. Mas aí a coisa caminha um pouco mais. No início do século XX, 1904, um físico italiano chamado Guglielmo Marconi, ele usa o resultado teórico de Maxwell, o resultado experimental de Hertz, duas descobertas, uma de teoria e uma de experimento, que não serviam para nada, e ele faz servir. Ele constrói o primeiro telégrafo sem fio, e logo depois o telefone. Então, aquilo que era inutilidade virou utilidade. Tem um livro italiano, de um filósofo e historiador italiano, excelente, já está traduzido em português, se chama A Utilidade do Inútil. O autor se chama Nuccio Ordine. A Utilidade do Inútil. Vocês podem baixar esse livro em português pela internet. Esse livro é fantástico. Eu sempre, no pré-vestibular, eu boto a meninada para ler alguns capítulos desse livro, porque ele mostra justamente o quanto esse pensamento raso de dizer eu só estudo aquilo que me interessa, só estudo aquilo que serve para alguma coisa, esse livro mostra que as grandes descobertas, quando elas foram feitas, elas não serviam para nada. Nem os descobridores sabiam para que aquilo servia. Mas o papel da ciência, o papel da descoberta, é o significado que aquilo tem para o mundo do conhecimento.
A aplicação vem depois. Então, a aplicação veio 37 anos depois dos estudos de Maxwell com Guglielmo Marconi. E aí tem esse debate, mas afinal de contas, a luz, tudo bem. E aquelas ideias de Newton, lá do século XVIII, será que aquelas ideias são válidas? Será que a luz tem corpúsculo? E aí Einstein entra em cena. Em 1905, Einstein faz um estudo de um efeito que deu a ele o Prêmio Nobel de 1921. Que o Einstein nunca recebeu o Prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Ele recebeu o Prêmio Nobel pelo seu estudo do efeito fotoelétrico. O que é o estudo? O que é o efeito fotoelétrico? O nome está dizendo. Tem fóton, tem luz, e tem elétrico, eletricidade. E o que é o efeito fotoelétrico? Você joga luz em algum metal. Dependendo da luz, da cor da luz que você usa, se é vermelha, se é violeta, se é amarela, né? Se é uma luz mais amarelada, alaranjada, dependendo da chamada frequência da luz e do material, essa luz, ao ser lançada sobre um material, esse material gera corrente elétrica, ele libera elétrons. E aí você gera eletricidade a partir da luz. Por isso que se chama efeito fotoelétrico. É a incidência da luz que produz a eletricidade a partir de um certo material. E aí Einstein, quando faz isso, começa a pensar, poxa, se a luz bate no metal e produz elétrons, será que a luz não tem pequenos corpúsculos, como se fossem pequenas bolinhas de gude minúsculas, que batem nos elétrons, que também são pensados como pequenas bolinhas minúsculas. Uma bolinha bate na outra e lança a outra para fora. Então, Einstein, na verdade, Planck, Einstein e Niels Bohr, né, chamam isso de quantum de luz. O que é o quantum? O quantum em física, né, quando a gente fala física quântica, mecânica quântica, teoria quântica, tudo que é quântico. O que é o quântico? O quântico é aquilo que vem da palavra latina quantum. O que é o quantum? O quantum é uma porção menor, a porção mínima, abaixo da qual aquela entidade não existe. Por exemplo, vamos dizer que vocês têm um mosaico, todo composto de ladrilhos pequenos. O que a gente faz? A gente vai colocando as pecinhas dos ladrilhos e vai compondo o mosaico. O que o mosaico é? Ele é uma coleção, é uma multiplicidade de pequenas pecinhas que eu vou colocando. Essas pecinhas é como se fosse um quantum. Outro exemplo de quantum, vamos pensar no dinheiro. A gente pega R$ 100, dividimos, podemos ter 10 vezes R$ 10. Podemos ter 100 vezes uma moeda de R$ 1. Mas, e eu vou decrescer o real. Aí eu tenho 50 centavos, 10 centavos, 1 centavo. O real é dividido em 100 partes. Não existe quantidade de real abaixo de 1 centésimo. O mínimo do real que nós temos é o centavo. Então, o real, o centavo é como se fosse um quantum de real. Para eu fazer R$ 1, eu vou precisar de 100 centavos. Para eu fazer R$ 10, eu vou precisar de 1.000 centavos. Então, todo dinheiro em real ele pode ser expresso como um múltiplo de centavo. São 10.000 centavos, não importa. 10.000 centavos são R$ 100. Né? 1 milhão de centavos. 1 milhão de centavos são R$ 100.000. Mas o mínimo de real que eu tenho é o centavo. Isso é um quantum. Né? Então, na física quântica, nós trabalhamos com grandezas que têm uma unidade mínima. Abaixo daquela unidade, ela não existe. Por exemplo, energia. Então, a gente fala de energia, eu posso pegar qualquer energia, eu pego quantas quilocalorias eu quero. Vou pegando, vou pegando. Tudo bem, mas no mundo microscópico, os elétrons, no mundo dos elétrons não é assim. Os elétrons, eles só conhecem certos valores de energia, eles não passam por todos os valores de energia. Então, é como se, por exemplo, uma pessoa, ela passa de, vamos dizer assim, de 70 quilos para 80 quilos. A gente pode pensar, não, ela vai ter 70, 70,5, 71. Ela vai pulando, né, continuamente até chegar a 80 quilos. 75 quilos e 800 gramas, 79 quilos e 900 gramas, 79 quilos e 950 gramas, vamos dizer, 80 quilos. Então, ela vai fazendo toda a escadinha até chegar aos 80 quilos. Para o elétron, não. Ele passa dos 70 para 80 num pulo só. Então, isso é um mundo quântico.
E é isso que Einstein, essa ideia completamente fora da caixinha, que Einstein diz que deve estar acontecendo no efeito fotoelétrico. Então é preciso pensar fora da caixinha. Naquela época também, para que serve o efeito fotoelétrico? Para nada. Hoje ele serve para tudo, né? Basta passar numa porta que se abre sozinha, é efeito fotoelétrico. Quando você coloca a mão em certas torneiras e a água jorra só com a tua presença da tua mão, é efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico na medicina. Quando o efeito fotoelétrico foi estudado por Einstein, foi descoberto, né, em 1902 por um físico alemão que era o professor da primeira mulher do Einstein, da Mileva Marit. Ela estudava com esse professor Philippe Lenard. Ele mostrou em laboratório o que era o efeito fotoelétrico, e por isso ele ganhou o prêmio Nobel em 1905. E a mulher do Einstein, que era aluna dele, levou para o Einstein. Mas por que isso acontece? Por que existe o efeito fotoelétrico? Einstein, com a sua inteligência e sua curiosidade, sentou, estudou e resolveu o desafio e ganhou o prêmio Nobel em 1921. Muito bem, então tudo isso era ainda se tentando compreender a luz. Por que a luz ela tem esses pulsos de energia? Finalmente, né, depois, então, nós estamos falando nós começamos em 1021, nós estamos agora em 1923. Então, bota aí 902 anos depois, esse físico americano, Arthur Compton, ele faz um experimento e ele mostra, opa, isso que Einstein chama de quantum de luz, na verdade, não é só um pacotinho de energia, é uma partícula. É como se fosse matéria. Então, ele ressuscita a teoria corpuscular de Newton, de 1694. Então, vamos ver o papel da ciência. A ciência vai e volta. Então, por praticamente 2 séculos, né, e meio, né, 2 séculos e praticamente 2 séculos e meio, se trabalhou com a luz como sendo pura onda. E Maxwell e o estudo de Newton ficou meio em segundo plano. Quando Compton chega em 1923, ele mostra não, Newton também estava certo. E aí a pergunta é, pô, se por 250 anos, né, Huygens estava certo, por que agora é Newton que está certo? Mas tudo que se fez pensando na luz como pura energia não estava certo? Estava. Então, a luz tem um comportamento dual. A luz, em muitos experimentos, por exemplo, essa luz que está chegando em cima de nós, a luz de um laser, essa luz que a gente está vendo, que vem do Sol, a gente vê a luz como um todo. Porque nós somos macroscópicos, mas se um elétron recebe a luz, o elétron ele é tão pequenininho, ele vai conseguir identificar na luz os pequenos corpúsculos de luz. Ele vai ver a natureza corpuscular, ele vai ver a luz como se fosse um mosaico de pequenas pecinhas, e o elétron vai interagir com um ladrilhinho do mosaico, e não como o mosaico como um todo. Nós, como seres humanos, nós olhamos a luz como um mosaico. O elétron, ele não vê o mosaico, ele vê a pecinha que compõe o mosaico. E é isso que é o quantum, que é o fóton. Então, isso é uma coisa importante em física. A luz, ela não é somente partícula e ela não é somente onda. Ela é os dois. É a dualidade, é o chamado princípio da dualidade, que foi finalmente postulado e compreendido por um físico francês chamado Louis de Broglie, em 1924. Ele defende o seu doutorado com essa teoria chamada ondas e partículas, para dizer que a luz pode ser onda, pode ser pura energia, mas em outras situações a luz muda de caráter e ela se comporta como partícula, como corpúsculo. Então, entra aí a questão da tolerância. Nem a natureza é só uma coisa. A natureza, em certos momentos, ela se comporta de acordo com aquela situação. Em outros momentos, de acordo com uma outra situação. Então, o ano que vem, nós vamos celebrar os 100 anos, né, da proposta fantástica para a física, que foi o princípio chamado princípio da dualidade, onda-partícula de de Broglie, esse físico francês. E isso aí é fundamental para o desenvolvimento da física quântica. Então, é por isso que eu digo, a luz é milenar. Nós estamos aqui há mais de 1000 anos. Na verdade, nós estamos há praticamente 2.300 anos tentando compreender a essência da luz. Mas o fóton, a partícula de luz, ela só entra em cena em 1923, há 100 anos atrás. Então, é isso que é a essência. Agora, esses estudos continuaram e continuam.
E, por exemplo, nós estamos cada vez mais progredindo na chamada fotônica, né? O século XX foi muito dominado pela eletrônica. O que é a eletrônica? É a tecnologia que adveio da nossa compreensão do elétron. Então, durante o século XX, todo o progresso da eletrônica foi explorando as propriedades do elétron. Agora, a gente já entra no século XXI explorando as propriedades do fóton, ou seja, a fotônica. Então, a fotônica é uma energia mais limpa, né, porque é uma energia que trabalha só com luz, radiação, e a gente tem que desenvolver, claro, tecnologia. Tudo está muito no nível ainda, né? Muita coisa ainda no nível do experimento, da experimentação, da exploração teórica e da exploração experimental. Ainda falta um pouco para a tecnologia se tornar mais clara, né? Mais aplicada. Mas é o estudo que, a partir da ideia de fóton, isso evoluiu ao longo desses últimos 100 anos, e hoje nós temos o desenvolvimento, né, que está se tornando cada vez mais presente em nossas vidas, da fotônica, com muito ainda a vir pela frente. Então, eu queria chamar a atenção, porque nessa passagem, né, entre compreender a luz e depois chegar ao fóton e compreender o fóton, nós temos uma conversa, uma relação fundamental entre a física e a filosofia, a física, com a matemática, a física com as artes, a física com a sociedade, porque todas essas descobertas geraram revoluções sociais, né? O trabalho escravo foi substituído os motores substituíram. O grande escravo do século XX, né? Sem contar os loucos do Brasil que ainda escravivam pessoas lá no Sul, mas o grande escravo do século XX foram os elétrons. Eles trabalharam e trabalham para nós o tempo todo, né? Então, o elétron é o grande, vamos dizer, trabalhador que nos gera qualidade de vida, que nos gera energia, que nos gera, quer dizer, nos gera até mesmo a economia. E depois, agora, nós estamos começando a usar o fóton. Então, e olha como é que a coisa é interessante. Em 1923, 1924, quando de Broglie faz o princípio da dualidade, 1925, quando nasce a física quântica, realmente a teoria quântica nasce fortemente, assim, ela realmente faz o seu nascimento definitivo em 1925. Praticamente, vamos dizer, 90 nós vamos ter o quê? 100 anos daqui a 2 anos, né? Então, 98 anos, 1925. Para que servia tudo aquilo? Para que servia saber que a luz é feita de corpúsculo? Para que servia saber que a luz é hora onda, que a luz é hora corpúsculo? Para que servia? Para nada. Hoje, 65% do PIB, do Produto Interno Bruto, dos países mais tecnologicamente desenvolvidos do mundo, se devem a essa física quântica. Então, o conhecimento desse mundo quântico, que em 1925 era mera exploração teórica, mera exploração experimental, hoje ele controla cerca de 65% da economia dos países mais ricos. É a economia, é a tecnologia quântica. Então, é importante, isso é uma lição para nós, né? E não estou falando só da física, estou falando de todas as áreas, descobertas em todas as áreas, na medicina, na biologia, descobertas sociais, né? Os cientistas sociais também têm as suas grandes teorias, né? Teorias das ciências sociais, teorias da geologia, teorias assim, modelos e teorias. O mundo científico, quando eu digo científico, eu estou falando de todas as áreas, não é física, química e matemática, eu estou falando de sociologia, estou falando de geografia, estou falando de história, estou falando de filosofia. O mundo científico, o mundo das ideias científicas, ele é muito assim, ele é muito importante no sentido de que ele nos dá uma lição muito clara de que não é aquilo que serve hoje que é importante. O que é importante é aquilo, são as revelações que os estudos nos trazem a cada dia. Elas vão servir para alguma coisa muito à frente.
Antigamente, a descoberta científica e a tecnologia havia um intervalo de tempo muito longo entre elas. Hoje, quando se descobre alguma coisa, seja do ponto de vista teórico, que do ponto de vista do experimento, o tempo de virar uma tecnologia é bastante curto. Vou dar um exemplo, só para ir começando a finalizar. Em 1931, um físico inglês que ganhou o Prêmio Nobel de 1933, chamado Paul Dirac, por estudos matemáticos, puramente matemáticos, sobre o elétron, ele entende que na natureza não pode só existir elétron, tem que existir também antimatéria, antielétron. Então, ele prevê, por argumentação abstrata, matemática, usando pura matemática, e também certas convicções filosóficas, premissas filosóficas, ele descobre: existe, além do elétron, uma antimatéria do elétron, que é o pósitron. Isso gerou uma repercussão em parte da comunidade científica, da comunidade física, eu estou falando de física, uma repercussão muito negativa. As pessoas achavam um absurdo o Paul Dirac falar da antimatéria. 1931. Em 1932, a antimatéria é detectada em laboratório. Então, foi a glorificação da sua previsão teórica. E hoje, aonde é que nós temos antimatéria? No tratamento do câncer. Né? A tomografia, a chamada PET, tomografia de elétrons e pósitrons, Positron Electron Tomography, isso é resultado do estudo do Paul Dirac sobre a antimatéria, que, em 1931, além de não servir para nada, só servia para um grande debate dentro da física. Isso é loucura ou isso não é loucura? A palavra que usava era essa. Isso é uma loucura do Dirac ou não é uma loucura do Dirac? E quem falava isso eram grandes físicos. Nós estamos falando de físicos que vocês já ouviram falar. Heisenberg. Quem foi assistir o filme do Oppenheimer, que deve poder assistir, espero que esteja passando em Volta Redonda, vai se falar profundamente de Heisenberg, Werner Heisenberg, um dos pais da teoria atômica, da teoria quântica. Ele foi um profundo detrator do Paul Dirac, quando Dirac prevê a antimatéria. Depois ele se retratou. O mundo científico também é pessoa bom. É uma descoberta. Eu errei ao criticar. Aprendi alguma coisa. Então, o que eu estou chamando a atenção é para que servia a antimatéria em 1931? Para nada. Hoje, ela está no tratamento do câncer. Ela está nos aceleradores de partículas. Hoje em dia, se a gente pode até produzir melhores absorventes, chocolate de melhor qualidade, usando tecnologia com a antimatéria. Quem diria, né, que o chocolate suíço é tão bom e os absorventes são de melhor qualidade hoje por causa dos estudos da antimatéria. Então, para que servia a antimatéria em 1931? Para chamar Dirac de louco. Então, a ciência nos ensina essas coisas. Eu falo disso porque é a minha área, né? E as outras áreas também têm as suas idiosincrasias, né? Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção, sobretudo para os estudantes, é desse diálogo, da importância desse diálogo, da física com as demais ciências, física com matemática. Os estudantes às vezes ficam, mas isso é pura matemática, isso não é física? Isso é física. Mas a matemática é uma forma de você transmitir a física. É uma coisa meio platônica, pitagórica, de que a natureza é feita de números, né? Mas o professor Dirac, né, que era uma pessoa muito interessante, né? Eu tive aulas com ele, pude ser aluno de cursos dele, bebi muito, né, da fonte que ele era, da fonte inesgotável que ele era. Ele dizia uma coisa: a matemática é um jogo cujas regras são inventadas pelos matemáticos. A física é um jogo cujas regras nos são ditadas pela natureza. Então, os matemáticos fazem as suas regras, mas é a natureza que faz as regras do físico. E aí a questão é: será que as regras que os homens inventam na matemática, elas são compatíveis com as regras que a natureza nos dá? Ou, a partir das regras da natureza, será que nós conseguimos gerar novas regras da matemática? Será que a natureza, então, nos dá revelações de novas matemáticas? Então, será que a matemática é uma invenção? Ou será que a matemática é uma revelação? Né?
Então, ou é uma descoberta? Será que eu descubro matemática ou eu invento matemática? Então, é uma coisa, a relação entre a física e a matemática é muito sutil nesse sentido, porque são dois jogos, nós estamos falando de dois joguinhos. Só que o matemática tem plena domínio das regras que ele inventa. Ele inventa as regras e ele ganha o jogo. O físico, ele perde para a natureza, ele está sempre correndo atrás das leis da natureza. E aí, será que as regras da natureza batem com as regras da matemática? E se não baterem, eu tenho que inventar nova matemática. Então, o professor Dirac dizia: nós temos que inventar nova matemática, novas regras da matemática, para poder correr atrás daquilo da natureza que a matemática já conhecida não consegue nos explicar, não consegue nos descrever. Então, é profundo o jogo entre a física e a matemática. Não é para o estudante ficar com raiva das formulinhas que aparecem na aula de física. Aquilo tem todo um significado. Tem pessoas que morreram por aquelas fórmulas. Tem pessoas que morreram lutando por aquelas fórmulas. Então, tem vidas por trás de uma fórmula, tem vidas por trás de uma teoria, tem investimento por trás de uma teoria. Então, a gente tem que valorizar o conhecimento por isso. Nós estamos falando de vidas, de mentes humanas. Então, eu queria só terminar essa nossa discussão de hoje, trazendo, digamos, que a luz, ela nos trouxe muita luz sobre a história do conhecimento humano. A luz, ela é a luz da ciência. Então, como todo mundo pode falar sobre luz? Qual é a visão do biólogo sobre a luz? Ele vai falar da fotossíntese. Qual é a visão do geógrafo sobre a luz? O geógrafo vai falar o tempo todo sobre questões climáticas, questões ambientais, a partir da luz também. O químico vai falar da luz. O filósofo vai falar da luz. A religião vai falar da luz. Por que nós sempre colocamos a aura nos santos, né? Qual é o papel da luz? Então, a luz tem uma representação muito importante para o ser humano, para a alma humana. Luz é filosofia, luz é física, luz é matemática, luz é química, luz é biologia, luz é literatura. Quantos poemas lindos e magníficos não falam da luz, das nuances das cores? Se vocês querem saber, o grande Goethe, aquele grande filósofo, escritor alemão que escreveu Werther, grande nome, né, da literatura alemã, ele escreveu um livro chamado A Teoria das Cores, em 1810. Então, a luz, ela incitou a mente de escritores, poetas. Então, luz e literatura. Luz e geografia, luz e história. Qual é a história da luz? E qual é o papel da luz na história das grandes revoluções? Luz e estatística. Então, luz, ela está presente. Laser. Quando Einstein propôs o laser, a teoria do laser, em 1918, aquilo não servia para nada. 1918, o primeiro laser só foi construído em 1960, 42 anos depois. Então, por 42 anos, durante 42 anos, de 1918 a 1940, o laser era uma especulação da física e da matemática. E o laser virou laboratório, entrou no laboratório, foi construído o primeiro laser só em 1960, o laser de Rubi. Hoje, o que a gente não faz com laser, né? Operações a laser. Einstein não soube disso, ele morreu sem saber disso. Então, é o papel de uma descoberta que naquele momento não serve para nada e que hoje é fundamental para a qualidade de vida do ser humano. Então, eu sugiro, Zezinho, a você, Paulo Ricardo e aos professores, que procurem esse livro, A Utilidade do Inútil, e tentem discutir, não precisa ler todo, discutir algumas questões desse livro com os nossos alunos. Eu acho que esse livro é uma grande vacina para os negacionistas. Se nós temos um amigo negacionista, vamos imprimir esse livro, botar uma capa bonita e dar de presente. Eu acho que esse livro ajuda a combater o negacionismo. Então, pessoal, eu terminei aqui e retorno a palavra. Agradeço ao Santiago, que conhece muito bem eletromagnetismo, que conhece muito bem fotônica, né, e está nos ajudando aqui na gravação, e pedir ao Santiago, então, que agora eu acho que possa abrir a palavra aí para o Zezinho, para o Paulo Ricardo e para quem quiser fazer algum tipo de questionamento. São 8h04, eu acho que a gente pode ir sem problema e até 8h30, não tem problema. Na minha parte, tudo bem. Então, obrigado, Zezinho, obrigado, Paulo Ricardo, retorno a palavra a vocês.
gente que agradece, professor. Quando o senhor citou o livro, eu já busquei na internet aqui, já printei a capa, já joguei lá já joguei no grupo dos alunos lá. Lara, por favor, feche o microfone, Lara. Lara, por favor, muta o microfone aí. E já está lá em tempo real para eles baixarem. Que ótimo, hein? A gente vai Graças falando, ao está quê? anotando. Graças aos fótons, né? Graças Exatamente. graças ao Tá certo. Ó, eletromagnetismo. É. E assim, o senhor estava falando que essa coisa, né, da gente estudar muita coisa que a gente de repente não sabe para que vai servir hoje, mas, né, pelo que a gente conhece, muitas das vacinas da Covid também aproveitaram, muitos estudos, né? Por isso que Exatamente. saiu tão rápido assim. Então, a ciência é isso. Eu já li também certa vez, não, sinceramente, eu não sei se isso é verdade, que na antiguidade tentava-se guardar a luz do sol para usar à noite, e depois eles não conseguiam, e as pessoas riam, né? Mas a gente tem que tentar, né? Quem sabe, Claro. né? Não dá certo, né? Gente, eu gostaria que vocês, quem puder, quem quiser fazer perguntas ao professor, ele está eu aí. deixa eu falar. E assim, pode ou abrir o áudio e falar, ou mandar aqui no chat, quem não tem microfone, que eu Tem uma repercuto reunião aqui. aqui, eu vou largar o aço. Desculpa, não, não é isso, não, eu não estou conseguindo conectar. Ô, Ricardo, você está me escutando? Então, né? Sim. Sim, sim, Renato, estamos escutando sim. Me desculpe, eu estou tentando me equalizar aqui no meu equipamento. Só um minutinho, por favor. Tá certo. Então, enquanto o colega se reconecta aí um instantinho, só falar com os estudantes o seguinte: o conhecimento ele tem esses dois aspectos. Ele é acumulativo. Vamos acumulando, acumulando, acumulando. Tem uma hora que não adianta mais acumular. Tem uma hora que a gente tem que ter uma coisa chamada liberdade de criação. E você tem que romper com muitas barreiras e criar uma ideia nova. Foi assim que se criou a física quântica, foi assim que se criou a teoria da relatividade, foi assim que se criou novas geometrias. Então, Einstein ele parte para uma nova geometria para compreender o campo de gravidade na relatividade. Então, é preciso ter também isso que a gente chama de uma disrupção, de uma quebra de um paradigma, né? Eu não sei o quanto vocês aí nas aulas com os professores de filosofia já debateram algumas ideias do Thomas Kuhn, que é aquele livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Esse livro é essencial, acho muito importante para a mente dos estudantes. A estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn, ele lança a ideia do que é um paradigma e do que é a quebra de um paradigma. A gente precisa, às vezes, a ciência, as grandes descobertas foram feitas quando esses grandes cientistas quebraram paradigmas, né? Quebraram ideias que já estavam muito cristalizadas e falaram, não, não é assim. A gente agora tem que dar um passo completamente diferente. Então, isso são aspectos importantes do processo científico. E eu acho que a gente cria cidadãos com um letramento científico mais fortalecido, mais compreensivos, né? Mais compreendedores daquilo que é a ciência, se também a gente não ensina só ciência, a gente ensina o processo da ciência, um pouco de filosofia da ciência, história da ciência, isso é muito importante. Então, estou só dando a sugestão também desse livro do Thomas Kuhn, que é um livro antigo, da década de 60, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele é escrito de uma maneira simples, que os estudantes do ensino médio podem captar grande parte do seu conteúdo. O João Felipe pediu a palavra, é só abrir o microfone e fazer a pergunta, João. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão me ouvindo. Sim. Antes de mais nada, agradecer, né, ao MEC, né, por estar dando essa oportunidade. É uma honra mesmo adquirir conhecimento. Cada dia mais essa semana tem sido muito produtiva, né, e agradecer também ao senhor pela disponibilidade, né. A gente sabe que não é fácil, né, corrido, mas você veio aqui passar um pouco do seu conhecimento e tudo mesmo. Foram muitas coisas, muitos aprendizados novos, né? Eu fiz bastante anotação, mas seria mais um agradecimento e no final deixaria uma pergunta. Justamente sobre o que o professor também colocou muito bem, a gente estava até comentando sobre isso na segunda, que muitas das vezes o estudante ele prioriza algumas áreas, né? Aí acaba
E a gente até comentou para não, como é que eu posso dizer, não selecionar, né? Porque até para o professor isso fica uma situação chata, né? Ele vai dar aula com todo prazer, sabe? Depois de uma rotina cansada, né? Ele vai lá, né? Se prontifica realmente estar lá conosco e às vezes a aula não sai como ele imagina, né? O número de alunos também. Então, é muito bacana saber que tudo se conecta, né? Todas as Exatamente, áreas, né? perfeito. Então, você também comentou, né, a importância de saber sobre a luz, que ela ajudou tanto na arte, né, quanto a questão da literatura, né, tudo na nossa vida, né? Você comentou até, alguns sabem que eu quero a medicina, né? E o senhor falou dos Antimatéria. antimatéria, né, que são os prótons, né, que você comentou. Isso. E então, para mim é uma honra mesmo, né? E você falou também que modificou algumas formas de trabalho, né? Então, é uma é um saber muito importante, né? E deixa aqui também uma frase, né, que você vê que a luz até nos ajuda até a motivar, porque tem aquela questão, então, independente dos obstáculos, a gente sempre tem que ver aquela luz no fim do túnel, né? É isso E aí, é aquilo isso mesmo. também, e Muito aquilo bem, bravo, também. bravo. É isso aí. Eu busco ser assim, eu sempre vejo a luz no fim do túnel. E a outra também é que é o que você falou, assim como as pesquisas, né, a ciência, muitas das vezes pesquisadores, eles tinham uma proposta que naquele momento ela era vista de uma forma, como você falou, negacionista, né, não tinha tanta importância, e que a nossa vida é assim, os nossos sonhos são assim, as nossas ações diárias são assim. Então, não é porque hoje, às vezes, não está fazendo efeito, mas isso vai refletir, né? Também pegando um gancho da luz, refletir lá É na isso aí. frente, né? Então, é importante, é sim, a gente fazer a nossa parte cada dia. E a pergunta que eu gostaria de deixar aqui, falando um pouco sobre luz, não sei se é a área do senhor, mas é em relação à energia solar. A gente sabe que alguns setores aqui do Brasil tem regiões que tem mais, tem outras que tem menos, mas a gente sabe que o acesso ainda é difícil, muitas vezes painéis são, como é que pode dizer, tem um valor, né, muito agregado, mas o senhor acha que, não sei, colocar uma expectativa, uns 10, 20 anos, é uma realidade possível aqui no Brasil? Ah, eu estou de acordo, João Felipe. É uma realidade possível, eu acho que em menos de 20 anos. É uma realidade. É, porque sempre assim, a tecnologia, quando a coisa é nova, surge, ela sempre surge cara. Depois barateia. Então a gente vai, o mercado vai trabalhar, e isso aí vai se tornando, vai sendo aperfeiçoado e vai se tornar cada vez mais acessível. Mas vamos dizer assim, não é um projeto de longa duração, não é um projeto de longo alcance, é um projeto de curto alcance. Eu diria que em 10 anos o Brasil já vai estar muito mais avançado em energia solar. Então, é uma realidade. Nós estamos vivendo uma realidade. Isso não é mais, já saiu do nível de projeto há muito tempo. E eu queria dizer uma coisa, assim, tuas palavras foram muito perspicazes, né? Te dar os parabéns aí, você realmente percebeu a essência, assim, e você não é percebeu por causa da minha palestra, você já tinha isso em você. Às vezes a palestra da gente, ela só suscita algo que a gente traz dentro, que a gente traz conosco mesmos, né? E aí eu queria te dizer, né, da importância, assim, da gente pensar nesse processo. É muito importante, eu chamo bastante atenção para isso, que é o que você também ressaltou. O processo da ciência. Tem-se que ter paciência. Ciência, desculpa o trocadilho, mas não é proposital. Ciência é questão de paciência. Ciência não é lacração. Ninguém lacra numa teoria. Olha, os buracos negros. Aliás, eu estou com uma camisa, né, que tem a equação que dá origem aos buracos negros, a equação de Einstein. Essa equação, ela foi escrita em 1915. Em 1916, um físico e matemático alemão tirou uma solução dessa equação, e a solução que ele encontrava era o buraco negro. 1916. Ele falou, existe buraco negro. Sabe quando que o primeiro buraco negro foi descoberto? 2016, exatamente 100 anos depois. Então, esse é o papel da ciência. É o papel de prever coisas boas e prever coisas ruins. Nós é que temos que dar ouvidos à ciência, né? Então,
É isso que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas. O mundo de hoje é um mundo muito pragmático, de respostas imediatas. Nós queremos tudo em tempo, né, rápido. Nada. Um minuto hoje, né, quando você, sei lá, liga o computador e se ele demora a entrar, você já fica nervoso, porque ele demorou 30 segundos. A escala de tempo, né, hoje, ela quer que tudo seja rápido, respostas rápidas, e nada na ciência é feito. 100 anos para descobrir o primeiro buraco negro, né? Nós levamos 100 anos para descobrir as ondas de gravidade. Nós levamos 50 anos para descobrir o bóson de Higgs. Então, as descobertas, né? Quer dizer, os resultados que você tem, as descobertas podem vir muito depois. Então, a gente tem que olhar a ciência. Isso, eu não sou assim, só estou exaltando a ciência, né? A ciência também tem seus problemas. Quantas vezes na história a ciência não foi usada para fazer mal? Né? Não estou falando da bomba atômica, não. Eu estou falando da medicina, por exemplo, no período nazista. Estou falando, a ciência, às vezes, ela pode ser usada, né, para gerar, por exemplo, desigualdade. Né? A minha tecnologia eu não passo para você, eu só passo a preço muito caro. Então, se você não tiver dinheiro, você não vai ter até aquela tecnologia. Quando nós olhamos esse laboratório que o Paulo Ricardo falou, onde eu pude ter várias visitas lá, que é o Centro Europeu de Pesquisas em Física de Partículas, que é o CERN, em Genebra, na Suíça, a segunda regra do Estatuto do CERN, a segunda regra é: toda e qualquer descoberta que aqui for feita, ela tem que ser colocada a serviço da humanidade a preço zero. Ou seja, a ciência é socializadora. A ciência, nós não podemos negar ciência a quem não tem direito de comprar. Isso é o papel da ciência. Se muitas vezes os homens não usam dessa forma, o problema não é da ciência, o problema é do homem. Então, João Felipe, a tua fala me possibilitou trazer essa discussão, que é muito importante. A ciência é democrática. A ciência, o conhecimento é para todos, né? Vocês, o pré-vestibular social é para quê? É para abrir portas da universidade a quem não tem, às vezes, a possibilidade de pagar um curso, cara. E por ser um curso gratuito, será que ele é pior? Claro que não. Olha a qualidade dos professores de vocês. Olha a qualidade dos debates que vocês tiveram nessas semanas e nas outras semanas de sensibilização do MEP. Muitas escolas particulares, caríssimas do Rio de Janeiro, não têm esse tipo de debate e não têm esse nível de professores. Isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos pré-vestibulares sociais. Os professores são altamente qualificados. São mestrandos, são doutorandos, são professores universitários, são estudantes universitários que trabalham de graça, porque acreditam no trabalho da educação. Então, isso não tem preço. Então, é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Qual é o valor da ciência, né? O governo bota muito dinheiro na ciência e ela não pode ficar na mão das elites. A ciência é para todos receberem os benefícios da ciência e para todos terem acesso a poder fazer ciência. Né? Vamos falar a verdade. Quantos cientistas negros nós temos no Brasil? Poucos. Agora está crescendo muito, porque eu conheço muito cientista negro que vem dos movimentos sociais, que são frutos dos pré-vestibulares sociais. Frutos, estudantes negros cujo destino talvez seria ser camelô, ser prestador de serviço, no máximo ser um técnico. Hoje eles são engenheiros, hoje eles ou elas, né, são engenheiras, são cientistas, né? São médicos e médicas. Então, a ciência, esses pré-vestibulares sociais estão ajudando na quebra, né, dessa desigualdade, né, que existia. A ciência era para as classes dominantes. Hoje, não. Hoje, o que a gente tem, eu conheço muito, e aqui no Rio de Janeiro é muito, né? Cientistas negros, cientistas de todos os gêneros. Conheço vários cientistas LGBTQIA+. Então, a ciência é para todos. A ciência não vê sexo, a ciência não vê cor, a ciência não vê classe social. E a gente, com esses movimentos como o de vocês, a gente está trabalhando nessa onda, nessa direção. Então, valorizem esse período da vida de vocês. É um período inesquecível. É um período inesquecível. Então, agradeço ao João Felipe por ter aberto, né, com as suas boas palavras, né, o espaço para esse tipo de debate. Eu passo a palavra agora ao Paulo Ricardo.
Obrigado, João. Obrigado, professor. Mais alguém, gente, quer colocar alguma coisa, quer fazer um comentário, fazer uma pergunta? A palavra está livre. É só abrir o microfone e mandar. Fiquem com vergonha, não. Vamos Eu queria aproveitar. pedir desculpa, porque eu entrei em tempo atrasado, né, Paulo? E Mas realmente eu nunca é queria ter tarde, nunca é pego desde o tarde. começo. É Renato Barnabé. Eu estava na Labuta, né? Trabalhando, né, como professor, mas eu lamento muito ter perdido as suas palavras, professor. Professor doutor, né? Não, Mas eu professor, não, acho, quero isso, nada de doutor. Professor Elaiel, eu tenho nome, eu tenho nome. Eu eu não tenho acho muito título, eu tenho bacana nome. que a gente deve ver o seguinte: a matemática que é ensinada do nível fundamental até do nível secundário e até o nível onde você está, ela tem uma alavanca muito forte, mas ela não tem. Opa, desculpe, caiu a conexão? Não, 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 tudo ok. Ela tem uma falta de interdisciplinaridade, né? Sim. Hoje, por exemplo, eu dou aula de química, mas já dei aula de física, de matemática, já dei aula, já entendi bastante essa situação, mas eu percebo que hoje a gente tem dois trilhos no Brasil, dois trilhos, português e matemática. O resto fica à margem dos cientistas, que teriam que ter um programa de descoberta deles desde o início lá do ensino fundamental, que não há. E um acesso mais facilitado para os gênios, né? Para os superdotados. Está previsto isso na LDB, segundo Darcy Ribeiro. E eu lamento muito se eu falei alguma coisa errada, Não, 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 se eu não. entrei no lugar errado, no momento errado, hein, Zezinho? Eu conheço o Zezinho desde faz uns 40 anos, é meu amigo. Então, assim, eu gostaria de outro momento ter a oportunidade de conversar com vocês. E muito Ô, obrigado e desculpe. professor, é o seguinte, não, o senhor entrou certo na hora certa, falou certo na hora certa. Interdisciplinaridade é muito importante. No curso, né, de pré-vestibular social no qual eu trabalho, né, venho trabalhando há muitos anos, nós fazemos aulas interdisciplinares. Por exemplo, eu já dei muita aula de física junto com o professor de biologia, com a professora de literatura, com o professor de história, com o professor de sociologia, de ciências sociais, porque a gente vai mostrar aqui um tema. Pronto, quando você fala de energia, energia não é só uma questão da física, energia é uma questão da química, é uma questão da matemática, é uma questão da biologia. Vida é energia. O que é vida se não processos energéticos? Vida é filosofia, energia é filosofia. Nossa, eu Né? estava justamente pensando sobre isso. Desculpe Uhum. interrompê-lo. Pode falar, pode Por falar. exemplo, né, a teoria do Boson de Higgs, né, tudo mais. Sim? Então, quer dizer, se existe alguma coisa que criou a química, foi a física. E se existe alguma coisa que justificou a física, foi a matemática. Então, não tem como você dissociar essas coisas. E tem uma outra coisa que você esqueceu, não sei se você esqueceu ou vai falar depois, mas a filosofia. Sem Com filosofia não haveria certeza, com ciência certeza, com nenhuma. certeza. Né? Realmente. Assim, eu fico perplexo. Tem pessoas que são muito bem em matemática, mas são ruins em química ou em física. A física, vocês são doutores, né? Vocês conhecem Olha, eu vou te dar um exemplo. Você falou uma coisa que bateu em mim direto. Eu era ótimo em matemática no ensino médio, péssimo em física, péssimo em física. Sabe quem que me despertou para física? Meu professor de filosofia. Eu só fui fazer física porque eu tive um ótimo professor de filosofia no ensino médio. Ele que me mostrou que aquela física que eu achava chata e, portanto, eu não gostava de estudar física, não era física
vamos dizer assim, que se faz realmente quando você fala de pesquisa de universidade. Ele me mostrou, mandou ler livros assim, introdutórios de física quântica, história da ciência, teoria da relatividade. Eu falei, gente, física é isso, porque a gente fica no ensino médio, física é plano inclinado, física é coeficiente de atrito, física é calorímetro, física é É, Roldana, física é circuito elétrico. Eu achava isso chato. Tem que estudar? Tem, mas é chato. Então, quem me fez mas gostar de aqui, física quando foi um você fala filósofo. em física Ô, quântica, eu professor gostaria de Paulo, perguntar ali diretamente para você, o Hilarial. Posso fazer uma pergunta? o professor Paulo, eu poderia fazer uma pergunta também? Claro, fique à vontade, Zezinho. Primeiro, Deixa eu só fazer um cortezinho aqui. O professor Renato, você falou que perdeu a palestra. A palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois no YouTube. Aí você vai poder assistir, beleza? eu gostaria primeiro agradecer a intervenção bom, agradecer ao professor Lael, as palavras do João são as minhas palavras, obrigado. Que lucidez, que luz. Você já carrega isso, como observou o professor, e fica mais iluminado depois dessa troca de saberes. Professor Lael, nós trabalhamos essa semana, como você bem colocou. Aliás, quero agradecer ao professor Renato. Eu não quero, a gente não pode monopolizar aqui hoje, porque eu já vi aqui, por exemplo, a professora Adriana, ela fez um comentário, mas está no celular, não conseguiu, se o Paulo conseguir localizar. Mas eu queria só chamar a atenção que nesta sala tem professor de Química, a professora Amanda, me parece. Tem professora de física, a Luana, que está aqui bem vista. Tem um professor de biologia, que é médico, né? O nosso Eléo. Tem a pedagoga, tem professor de história. E eu acho que esses formadores do MEP, que estão presentes nessas diferentes áreas, que recado eles poderiam dar, tanto para os alunos quanto para os professores, quando a gente retornar à sala, como uma provocação para a gente jogar mais luzes nesse cenário educacional, que eu vou para encerrar, nessa semana nós tivemos um episódio de muita luz. Na sequência do nosse debate, teve uma dificuldade e a gente percebeu que os alunos estão muito estressados, eles querem as coisas rápidas, eles estão incertos na sua caminhada, e aí nós trabalhamos a psicologia. Aí, quando foi no outro dia, nós trabalhamos a questão da história para iluminar, através de personagem, de que resistiu, conseguiu e fez caminhar. E ontem, nós trabalhamos a questão dos direitos. Quer dizer, nós fizemos uma convergência, uma interdisciplinaridade que às vezes é pouco compreendida até por nós, professores. Como é que a gente supera isso? Eu acho que vocês fizeram um grande laboratório. Nessa semana, pela tua descrição, isso é uma grande escola, Zezinho, na minha opinião. Isso é escola, né? A escola não é você passar só conteúdo, é você dar liberdade de criação. No momento como esse, o que os estudantes opinaram, como foi a interação com os estudantes. O ano que vem, né, 2024, nós vamos celebrar 100 anos do nascimento de um grande físico e filósofo da física e filósofo da ciência, chamado Paul Feyerabend. Ele era austríaco. Ele escreveu um livro chamado A Conquista da Abundância. O que é abundância? Parece até nome de livro de autoajuda evangélico, mas não é. A Conquista da Abundância, ele diz que, na verdade, é a pluralidade, a diversidade é fundamental para a ciência. Ele era um cientista e filósofo da ciência. Então, a conquista da abundância é quando a gente deixa a diversidade, a pluralidade de ideias, o debate de ideias ser o nosso fio condutor. Então, eu acho que atividades como essa pode parecer, vamos dizer, numa escola cara do Rio de Janeiro, que quer para preparar a elite dominante do país, ela não vai querer um debate desse, ela vai querer fazer os estudantes estudarem o que vai cair no Enem, para se darem bem no Enem, pegar as melhores posições, irem para as melhores universidades, crescerem, se tornarem ricos e dominarem. O movimento social, ele nos dá a chance da gente parar uma semana
para discutir isso. É isso a escola. Na minha opinião, isso é escola. Isso vale mais do que você pagar R$ 3.000 por mês para simplesmente adestrar uma criança, como você, às vezes, adestra um cãozinho. Né? Você adestra, faz isso assim e assim. Se não for assim, vai ser assim e assim. Deixa o aluno pensar, deixa ver essa interação. Então, quer dizer, qual é a grande provocação da escola? É despertar a curiosidade e a criatividade. Então, isso vale, às vezes, nem nós, professores, a gente pensa, estou perdendo tempo, eu não deveria estar fazendo isso. Não, nós não estamos perdendo tempo, não, nós estamos ganhando mentes, nós estamos formando mentes. Então, eu acho, Zezinho, que o que vocês fizeram, eu não preciso falar nada, vocês já fizeram. Está feito, está ótimo. É só melhorar. E quando o processo começa, ele não tem fim. É igual a bomba atômica, a reação em cadeia. Um vai impulsionando o outro, e exatamente. Mentes, cultivar mentes, isso é muito mais importante do que passar conteúdo. Mentes cultivadas, elas às vezes geram o próprio conteúdo. Eu sempre falo isso no cursinho de pré-vestibular social, que nós temos aula só fim de semana. Então, eu falo, gente, nós não vamos dar aqui em 2 vezes por semana todo o conteúdo do Enem, mas nós vamos ensinar a vocês o mínimo para vocês fazerem o máximo. Você aprende o mínimo e você tem o máximo de rendimento quando a tua mente se liberta, quando você compreende exatamente o valor de cada pequena coisa que você sabe. Uma pequena equação, um pequeno conceito que você mature bem, que você compreenda profundamente, aquilo é uma porta que se abre para outras ideias muito mais complexas. Então, as grandes teorias são feitas de coisas muito simples. Deixa eu mostrar só uma coisa para vocês mostrarem, só para vocês terem ideia de como as coisas mais simples talvez sejam as coisas mais importantes. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, espero que todo mundo consiga ver. Estou mostrando essa equação aqui. Essa letra grega é a letra lambda, corresponde ao nosso E. Aqui é H e aqui é P. Isso aqui é uma equação. Ó. Quantos símbolos eu tenho aqui? 1, 2, 3. E um sinal de igual e uma barra de divisão. Essa equação, isso aqui é uma fração. Qualquer estudante do ensino fundamental, se eu botar um valor aqui em cima e outro valor aqui embaixo, ele divide. Essa equação aqui é a equação de de Broglie para a dualidade onda-partícula, que o ano que vem vai fazer 100 anos. Essa equação deu a ele o Prêmio Nobel de Física. Essa equação. Simples. Simples. Não é uma equação complicada de 3 linhas, de uma página. Uma equação com 3 símbolos. Aqui tem anos de pensamento. Aqui dentro tem filosofia, aqui dentro tem física, aqui dentro tem matemática. Aqui dentro tem uma mente cultivada. Não tem uma mente adestrada. Então, o simples pode ser muito profundo. Então, o que eu gosto sempre de trabalhar com os alunos é isso: fazer poucas coisas bem. Saber nada de tudo não interessa. Não adianta você saber nada de tudo. Visão chamado voo de pássaro, não. É muito mais importante você saber tudo de nada do que saber nada de tudo. Então, as grandes mentes, elas se basearam em conceitos muito simples, equações muito... A partir das equações muito simples, a teoria vai se constituindo, ela vai ficando complicada, mas a gente tem que procurar a essência. A essência é um pensamento muito simples. Então, o que você está falando, Zezinho, é exatamente isso que vocês têm que fazer. Cultivar mentes, abrir mentes e não ficar preocupado de hoje eu não dei aula, não cumpri metade do programa, e nem vai cumprir. E a gente, vamos dizer a verdade, os estudantes que chegam nos nossos pré-vestibulares, às vezes eles não sabem nem mais dividir. A gente tem estudante que tem dificuldade com fração, não estou brincando. A gente tem que fazer chamado. O Santiago está aqui, ele já gravou várias aulas minhas sobre fração, sobre dízimas periódicas, sobre números desses, que o estudante da gente chega sem saber o real significado de uma divisão, às vezes. Ele pode até dividir, mas ele não sabe o que está fazendo. Então, a gente tem que... É isso que vai estruturar o estudante, ser estruturante. Se o aluno aprende bem coisas muito básicas, ele ganha autoestima e ele levanta voo.
Porque muitas vezes o nosso estudante, o problema dele não é não saber, é ter baixa autoestima, porque ele vê a mesma coisa ao longo de muitos anos e nunca entende, e nunca explica um direito. Então, ele é sempre um derrotado. Para nós, chega um derrotado. Então, o que a gente tem que fazer é jogar luz, fazer efeito fotoelétrico. Joga luz no nosso estudante e ele vai produzir uma corrente de ideias. Então, coisas simples. A gente tem que saber muito de poucas coisas e não saber nada de muitas coisas. E depois, saber muito de muitas coisas vem com o tempo. Mas a gente tem que partir sabendo muito de poucas coisas. Então, não tenham medo da simplicidade. Né? Jesus era simples e construiu a igreja. Né? Não foram os fariseus, foi Jesus, carpinteiro. A história, a natureza nos mostra isso. Se a gente vai olhar o átomo, o elétron é tão minúsculo. O elétron é quase um nada frente ao próton. Se não fosse o elétron, não tinha átomo. Então, é o pequeno, 2.000 vezes mais leve do que o próton, é o nada que constrói o todo. Então, o nosso movimento é um movimento da simplicidade. Francisco de Assis. Qual é a lição de São Francisco de Assis? É a simplicidade. Qual é a lição de Paul Dirac, esse físico que eu falei que descobriu a antimatéria? O que o professor Paul Dirac mais dizia era: física tem que ser baseada em teorias simples. Ele era o chamado profeta da simplicidade e da estética em física. As equações têm que ser simples e bonitas. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física pensando dessa forma. Então, é a simplicidade. É a simplicidade, poucas ideias, mas bem compreendidas. Com poucas ideias bem compreendidas, o nosso estudante ele se torna imbatível. E é isso que a gente quer para poder mudar a nossa sociedade. Pessoas que pensem. Tá bom? Então, estamos aí. O... Eu só queria finalizar, não quero monopolizar também, Não, e não. dizer que eu agradeço muito por esse debate, né? E agradecer ao Santiago, que está aqui, né? Queria que vocês, a gente desse um aplauso aí para o Claro. Santiago, que imediatamente se disponibilizou a ser o nosso. E o Santiago é um físico em formação, terminou a graduação agora, vai ingressar provavelmente no ano que vem, se Deus quiser, no mestrado do CPPF ou no mestrado de qualquer universidade boa, mas vai entrar. E ele tem uma visão social muito boa. É isso que a gente quer, pessoas que pensem no próximo, né? Que usem a ciência para nos fazer pessoas cada vez melhores. O que adianta a gente aprender muita coisa e usar isso para se afastar, para se distanciar das pessoas, né? A física é muito maior do que nós. A ciência é muito maior do que nós. Nós temos muito a aprender com grandes mentes, com grandes físicos. Arrogância zero. Arrogância. A ciência tem que ser algo que nos aproxime do próximo, né? O saber, o conhecimento é um elo de ligação, é um elo de união, não é um elo de desigualdade. Não é a busca da desigualdade, mas é a busca da socialização. Então, Zezinho, eu queria me despedir de vocês com um fraterno abraço, agradecer a vocês o convite de sempre, a fraternidade que nós temos já há 19 anos, né? Ano que vem vamos fazer 20 anos de grande amizade, vai ter que ter festa, né? Se Deus quiser. Vamos fazer a Professor, festa, né? a gente que agradece mesmo de coração. Eu já tinha visto o comentário da Adriana aqui, mas eu falei, eu vou deixar para o final, para finalizar, que eu acho que me tocou bastante. Mas antes eu queria assim agradecer também, né, o Santiago, mais uma vez ao senhor Zezinho, a parceria, a todos os professores e alunos que estiveram presentes, registrar aqui a presença de uma grande amiga que trabalha comigo lá em Japeri, na Baixada Fluminense, professora Zulaine, professora de língua portuguesa, que eu tenho certeza que está aqui captando bastante desses fotos para iluminar a nossa Isso, escola lá. isso aí. E assim, eu gostaria de finalizar com um comentário da Adriana, que está presente, que é a professora de artes, que nos ajuda, e eu achei muito assim, pertinente que ela falou, agradeço muito, que o que eu ouvi contribuiu para iluminar o início de um processo de criação artístico, informações que revelaram possíveis direções para o trabalho. Obrigada. E todos nós, Obrigado. professores, muito obrigado mais uma vez por essa parceria, tá? Um grande abraço e obrigado a todos que estiveram presentes. Obrigado a todos, um abraço, até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço.